Sejam bem-vindos ao Amigos e um Café. Estou com duas convidadas que certamente impactarão suas vidas hoje. Uma é a advogada criminal, especialista em direito e processo penal, criminologia e júri. Atuante na esfera criminal, família e sucessões e execução penal. É com muita honra, com muito prazer que eu recebo a doutora Ana Paula Silva. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dani. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E a segunda convidada, gente, ela é mãe, ela é empresária, ela é modelo, ela é roteirista, ela é autora e escritora desse livro incrível, Nas Quebradas. Tenho certeza que já é um grande sucesso. Já vou profetizar que seja um best-seller. Dani Janaldes, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada, muito feliz pelo convite também. Espero que seja muito produtivo. Com certeza será. E o mais impactante para mim, que é uma honra, é dividir essa mesa de entrevista com a doutora Ana Paula. Fica à vontade, Obrigada, doutora, para conduzir. Bom, para mim é uma motivação muito grande estar aqui, porque eu atuo muito na execução criminal. A execução criminal, para a sociedade como um todo entender, é quando a pessoa já foi condenada dentro de um processo criminal. Então, eu falo que a empatia nesse momento é muito importante. Eu sou apaixonada pelo tema e eu fui numa palestra no Novo Lab, foi onde eu conheci a Daniele, comprei, adquiri o seu livro e fiquei encantada com a leitura. Dani, não dava vontade de parar de ler, quase li no mesmo dia. Então, eu gostaria, Dani, de perguntar para você, para que você pudesse explanar isso para a sociedade como um todo, o que te motivou a escrever o seu livro e qual é a mensagem que você gostaria de transmitir através dele? O motivo para eu escrever este livro foi para trazer a verdade para a população, porque muitas pessoas escondem, né? Tem várias classes, todas as classes, classe alta, classe baixa, classe média, que tem esse problema na família e ninguém conta, né? Então eu vim para abrir o leque sobre as drogas de uma forma preventiva para adolescentes e também de uma forma que eu possa trabalhar com o cárcere, né? Com pessoas que estão marginalizadas na rua, né? E também as que estão presas na cadeia. Até porque você tem uma história de sucesso. É incrível a sua história, mas nem sempre foi assim, né? Não. Hoje eu tenho minhas profissões, estudei bastante, né? Fiz roteiro para poder fazer. Eu ainda sonho em fazer uma história, uma narrativa bacana. Fiz direção de arte, estudei bastante coisas, né? Então, desculpa, qual é a pergunta? Fugiu. Nenhuma. Nenhuma. Só disse que nem sempre foi assim. Então, voltando aqui agora, 1, 2, 3, nem sempre foi assim, né? A minha vida na infância era maravilhosa. Eu digo que era um comercial de margarina, né? Eu morava num clube, num playground maravilhoso, e tinha a casa principal onde meu pai e minha mãe moravam, e a gente não sabia de nada o que acontecia na vida adulta. A gente foi criança realmente, né? Até os meus 7, 8 anos de idade. E depois meu pai contraiu HIV junto com a minha mãe, e aí meu pai morreu. Minha mãe ficou surtada, mas não em surto psicótico, ela ficou em surto constante, né? Ela aliciou eu e meus irmãos na vida do crime e na vida das drogas, né? Então, a minha juventude, a partir dos 10 anos, foi totalmente conturbada. Eu não tive auxílio de ninguém, nem eu, nem meus irmãos, nem a minha própria mãe, que estava doente naquela época, né? O pensamento dela era que ela ia morrer e ia deixar os filhos pequenos. A mais nova tinha 8 anos na época que a gente foi viver nas ruas. Entendi. Muito bom. Dani, diante da leitura de todo o seu livro, que é impressionante, aconselho a leitura, eu gostaria de ressaltar que você fala muito da importância da ressocialização, né? A questão
da segunda chance, de uma nova oportunidade. Então, eu gostaria de saber se o tema ressocialização é um tema que você acha que deve ser debatido e de extrema importância para que não haja uma reincidência criminal, para que a pessoa consiga diminuir o seu percurso criminal. Sim, foi exatamente esse o objetivo, né? De poder criar nas pessoas a capacidade de mudança, né? Porque quem me olha hoje, quem olha para mim, não imagina o passado que eu tive, né? Foi um passado muito triste, foram 16 anos na rua. Então as pessoas pensam que não tem saída para a vida delas, mas existe saída. É querer, né? Mas infelizmente a gente não consegue isso sozinho. A gente precisa da sociedade que as leis funcionem. Porque existe lei, mas elas não estão em prática, né? Então isso daí ela dificulta muito. Eu não tive ajuda de ninguém. Eu fiquei na rua, né, jogada muitos anos. Com 12 anos eu levei um tiro na espinha. Que lei é essa que atira numa criança pelas costas, né? É claro, eu estava fazendo coisa errada, eu não era santa, né? Na época minha mãe já tinha me inserido no mundo do crime, mas eu levei um tiro nas costas da polícia. Entende? Então, que lei é essa que atira numa criança pelas costas? E o que uma criança poderia fazer contra um policial, uma criança de 12 anos? Desarmada. Uma criança desarmada. Então, cadê a lei? O que a lei faz? Atira numa criança? Né? Então, é o Brasil que a gente vive. A segunda chance... sou eu em pessoa. Por quê? Você ressocializando uma pessoa... Você vai diminuir custo carcerário, uma pessoa recuperada, ela dificilmente ela vai ficar parada num lugar, ela vai querer recuperar outras pessoas, porque pessoas curadas curam. Com certeza. Uma pessoa que ela foi curada, ela tem esperança para levar esperança para as outras pessoas. E isso é muito importante, né? E a sociedade num todo vai diminuindo a criminalidade, né? Aquela história de bandido bom é bandido morto. Imagina se tivessem me matado quando eu tinha 12 anos. Hoje você não estaria transformando a vida de muitas pessoas. Eu não estaria, né? 14 anos voluntária, servindo a cidade de São Carlos, né? Servindo o próximo. O trabalho traz a dignidade, né? Então, eu acho que deve existir programas, iniciativa privada, governo, a sociedade no geral, que possa ajudar essas pessoas a saírem do crime, né? E também prevenir. Hoje, os adolescentes de 10 a 12 anos já podem muito bem ler o meu livro, porque eu escrevi para todo tipo de público. Aprendeu a ler, já pode ler esse livro. Com certeza. Para que consiga ter uma vida saudável e produtiva. Exatamente. Legal. E assim, durante a pesquisa, a escrita desse livro, eu gostaria de saber se você teve alguma experiência pessoal e se tem alguma história dentro dele ou à sua volta que realmente te marcou. Marcou. Por quê? Já faziam 17 anos que eu havia já saído daquela vida, casado, já tinha mudado de vida, né? E então eu tive que relembrar tudo aquilo que eu me esforcei muito para esquecer. E teve uma coisa, um episódio que aqui conversando, eu lembrei que eu não perdoava meus vizinhos. Eu não perdoava os vizinhos de jeito nenhum. Por quê? Porque eles viam eu e minha irmã pequena sentada na calçada e noite de Natal, principalmente, eu não perdoava eles. Quando eu escrevi, eu senti aquela raiva dentro de mim, sabe? E eu senti que eu tinha que eu tinha que limpar aquilo ainda, porque enquanto as famílias estavam reunidas na mesa de Natal, confraternizando, comendo, elas podiam pegar um pratinho de comida e levar lá para mim, para minha irmã, que era pequena, minha irmã tinha 8 anos. Eram crianças. Então, isso daí, na escrita do livro, me marcou, porque eu percebi que eu ainda tinha rastro, traumas, gatilhos que eu queria tratar, porque eu não quero deixar nada para trás. Então, eu perdoei essas pessoas que não me deram um prato de comida e que elas façam um bom proveito. E assim, conhecendo também um pouco mais da sua história, você não tem um pé. Não. Você perdeu o seu pé. Perdi. Conte pra gente, como foi isso? Como você perdeu? Acidente?
Foi outros momentos, outras coisas? Compartilha conosco. Gente, isso rendeu um livro que é o primeiro de 5, né? Memórias de Vidro. É uma literatura brasileira. Com 12 anos eu levei o tiro na espinha, né? E fiquei paralisada da cintura para baixo. Eu não tinha onde morar, minha mãe morava comigo embaixo do viaduto. Então, só um momento. Você andar hoje é um milagre. Sim. Os médicos falaram que eu não ia mais andar, né? Com 12 anos. Eu não entendia do que estava acontecendo, mas eu sentia ali aquela dor no momento, né? Sim. E quando eu fiquei em coma, né? A bala atravessou de um lado para o outro, só que ficou assim na pele, não saiu para fora, mas quase atravessou o meu corpo. Eu tive alguns problemas de saúde, fiquei bastante tempo internada. Quando saí, fui para debaixo do viaduto. A ambulância me levou para debaixo do viaduto, porque eu não tinha outro lugar para ir, Sim. né? E lá minha mãe saía para fazer correria para ir usar droga, porque ela vivia perturbada, né? Com a Sim. ideia de que ela, depois disso, ela já morreu, não durou nem 1 ano e meio depois que eu levei o tiro, Sim. né? Então, como eu sofria muito ali debaixo do viaduto, eu comecei a me esforçar para andar, né? Ela demorava muito para chegar, então aquilo me dava ansiedade e é o que foi me dando força a levantar, a falta que ela me fazia ali, né? Então eu me esforçava, eu ia me arrastando, né? Nas minhas palestras eu mostro meu slide, o terreno gigante que eu me arrastava para pedir água. A sede foi o motivo de eu voltar a andar. A sede. A água. A sede é terrível. Então, eu fui pegando força na perna esquerda, mas na direita já não tinha mais como, porque a bala cortou o nervo da perna direita, né? Entendi. Então, eu perdi mesmo a sensibilidade dela. E aí, eu comecei a me locomover com muletas. Logo após isso, minha mãe morreu, né? E eu virei andarilha. Quando eu virei andarilha, foi quando eu descobri que o meu pai era chefe e dono de um espaço enorme de biqueira. Cada lugar fala um nome, né? Lá em São Paulo, aqui em São Paulo é biqueira, boca de fumo, de tráfico, de drogas, né? E eu descobri que meu pai era dono, ele não era nada daquilo do que eu pensava, né? Ele era farmacêutico, ele tinha uma profissão, a gente morava... ele era formado. Era formado, tinha a própria farmácia dele, né? Mas ele preparava lá os negocinhos dele lá e tomava na veia, né? Então, antes de você descobrir quem era seu pai, você tinha uma imagem do seu Eu pai. tinha uma imagem. E depois você descobriu que seu pai não era nada daquilo que você pensava. Na verdade, ele era aquilo que eu pensava, só Sim. que ele tinha o outro lado escuro dele que ele não mostrava pra gente. Ele Entendi. tomava cuidado com isso. E a minha mãe cuidava muito bem da gente. Então o seu pai ele era um traficante. ele era um traficante. Ele era. Mesmo formado. De família bem de vida. Imigrantes que ajudaram a construir bairros ali onde nas quebradas, conta Vila Alpina, Vila Bela, Vila Zelina. A Vila Zelina é um bairro lituânio, dentro do Brasil, né? Sim. É a Lituânia dentro do Brasil. E eles estavam fugindo da Segunda Guerra Mundial da União Soviética. Entendi. E eles construíram aquele bairro onde mais tarde eu me tornaria uma andarilha. E o que aconteceu quando seu pai vem a falecer? Foi quando começou tudo a se perder, né? A família toda começou a se perder. Que foi nesse ponto que você descobriu quem era seu pai. Não, eu fui descobrir depois. Porque... depois que ele já tinha falecido. Porque quando ele faleceu, a gente foi morar em outro bairro. Nós ficamos com vergonha de ficar morando lá no bairro onde a gente morava, porque a gente invadia as casas dos vizinhos para dormir. Qualquer lugar a gente dormia, né? Então, deixou uma vergonha na minha mãe e a gente foi morar no Tatuapé. É um pouquinho distante, mas a gente conseguiu se esconder lá. E lá aconteceu tudo isso, a fase do tiro. Aí depois eu fui para Sertãozinho, né? Morar lá em Sertãozinho. Foi lá que minha mãe faleceu. Foi lá onde eu usei a última vez a muleta, porque ela estava jogada no chão e o rapaz da ambulância não quis pegar ela no colo. Então, até aí você tinha o pé. Eu tinha o pé. E aí eu internei minha mãe morreu, e depois disso eu virei andarilha mesmo, porque eu já não tinha minha mãe, eu não queria ficar parada em lugar nenhum, eu sou hiperativa, né? E então eu gastei o pé, a sola do pé foi gastando no asfalto, porque eu não tinha sensibilidade. Entendi. Aí um dia, quando eu fiz 18 anos, eu fui presa.
um dia antes de eu completar 18 anos. Como eu era menor, eu dei muito trabalho lá, né? Até me perdoe, né? Pelo trabalho que eu dei, mas eu não sabia o que estava fazendo. Eu dei muito trabalho lá para a polícia, né? Então, quando eu fiz 18 anos, eles me prenderam com todas as provas que tinham, né? E eles iam me prender depois, eu já maior de idade, com aquelas provas como se eu tivesse cometido aqueles crimes já de maior. Sim. Mas eu consegui fugir de dentro da DP. Eu passei pela porta da frente. Me perdoa. Da delegacia. Eu não quero. Tem uma advogada aqui. Eu tenho uma advogada para me defender. Tá? Ela não era minha cliente na época. Faz 26 anos. 26 anos, gente. Isso. Saiu pela porta da frente da delegacia. Na busca do advogado. Do delegado. Do delegado. Você dava trabalho, hein? Então, por isso que eles queriam me encralacar, né? Então, aí eu peguei e fui pro Rio de Janeiro. Tinha uma galera lá que queria fugir, eles me procuraram, tudo, não me encontraram. E aí tinha uma galera que queria ir pra Trindade. Falou, Dani, já que você tá aí pedida, vamos, né, pra Trindade. Eu falei, vamos, né? Aí nós fomos, e fomos com a droga de uso, né? Eles estavam fumando dentro do ônibus. E já em Paraty, a polícia parou. Acho que foi o motorista que já próprio parou, porque tava a maior bagunça dentro do ônibus. A gente viajou nos 11, 12, né? Jovem, então tava aquela loucura dentro do ônibus, de São Paulo até o Rio, foi aquela loucura. Então eu fui presa lá. E acabei ficando presa por aquela quantidade de droga que tinha, que não era muito, mas... Entendi. Eu acabei ficando lá, mas eu acredito que nada é em vão, né? Com foi certeza. Lá que eu mudei de vida, foi lá que tudo começou na minha vida. Mas entrou uma lacraia dentro de um corte daqueles do meu pé, rachadura, né? Você já viu aqueles pés rachados? Sim. Então, entrou uma dentro lacraia... da penitenciária. Dentro como chama a cadeia? Que eu fiquei a Polinter. A 28 DP. Antes era Polinter. Entendi. Né? Era uma cadeia subterrânea. E lá era espaço para 10, tinha 80, 90 numa cela. Desumano, né? E imagina, o calor, gente, no Rio de Janeiro é 40 graus mesmo. Imagina dentro de um lugar desse. Meu Deus, eu nunca passei tanto calor na minha vida. Tanta sede. E lá dentro é que o bicho entrou no seu pé. Entrou no meu pé. Mas aí eu comecei a passar mal. Depois de 2 meses que eu fui descobrir que ele tinha lá, que ele tava no meu pé. Que uma das meninas foi fazer um curativo. E na hora que ela foi fazer o curativo, ela foi pegando o bichinho e tirando os pedacinhos dele. Mas já tinha comido, né? Eu tava lá 3 meses, não sei quando entrou. Sim, mas foi o suficiente para entrar e comer até o osso, a bactéria. E com 18 anos eu descobri que eu ia ter que amputar o meu pé. É uma sequência de dores, né? Morar na rua, levar um tiro, perder pai e mãe, ser presa e perder o pé. Muitas consequências emocionais, né? Muitas feridas. Muitas. É isso que eu quero evitar, né? Evitar que novas pessoas, as crianças entrem nesse caminho e evitar também que até aqueles que entrarem, que entraram, que já estão nesse encarcerado ou marginalizado, que venham a ter dores, que eles vão ter traumas. A gente sempre tem um gatilho ou outro, né? Eu estudei psicanálise justamente para curar os meus traumas, né? Sim. Hoje eu não tenho tanto de trauma que eu tinha antes. Sim, pode aparecer um ou outro de vez em quando, né? Mas é pouco. Por quê? Porque eu me tratei, eu estudei, eu tive oportunidade. Mas e aqueles que não têm oportunidade? Entende a importância das pessoas se unirem? E você vem como um resgate. Até mesmo aquele que está dentro ainda há tempo de sair antes que aconteça o pior. É porque eu trago marcas, eu vou levar essa marca pro resto da vida. Eu sinto dores, todo dia eu sinto dor. Então eu vou sentir essa dor pro resto da vida. Eu quero evitar que outras pessoas sintam a dor que eu sinto. Eu não desejo isso pra ninguém. Sim, e hoje você usa prótese, né, Dani? Eu uso prótese. E um milagre está andando, porque já estava desenganada. Já. E você conta também que você foi herdeira. Você herdou algo, compartilhe conosco a sua herança. Eu herdei uma biqueira do meu pai. A gente ri, mas não tem graça. Não tem. Hoje a gente ri, mas não tem graça. Conte. Então, e foi quando tudo começou mesmo, né? Enquanto eu tinha minha mãe, ela cuidava do jeito dela, mas ela cuidava. Sim. Mas quando ela morreu, eu descobri que eu era herdeira dessa biqueira. Porque você não sabia que o seu pai era traficante? Não, foi quando eu descobri que ele era traficante. Então, aí eu me juntei com uma galera da pesada. Eu falo aí no livro, pessoal, da onde é tudo, né? Dos bairros
os piores, assim, os mais pesados, principalmente na época eram os bairros bem pesados, as favelas lá. Sim. Então eu me juntei com esse pessoal e tomei ali metade da Vila Alpina, praticamente, né? É um bairro da Quebrada. É as 4 quebradas que a gente tumultuava em todo lugar, e a gangue cada vez... Os jovens... cada vez mais criminalizado. Eles viam aquilo ali, eles falavam, nossa, o máximo, eles fazem o que eles querem. E aí eles vinham, queriam amizade com a gente. Eles tinham isso como um projeto de vida, um sonho Porque para realizar. nossa, eles fazem o que quer, não tem pai, não tem mãe, não tem nada, faz o que quer. Eu vou entrar nessa também. Então eu entrava. Quando ia ver, tinha uma gangue de 30, 40, 50 jovens. Todos eles sendo marginalizados. A maioria foi preso, a maioria morreu. E eu tô aqui para contar um milagre. Impressionante. Já é incrível essa história, né? Tá tudo aqui. É. Eu fiquei... então, aproveitando já, dando continuidade, eu gostaria de saber que impacto você gostaria de causar nas pessoas que lerem o seu livro, sobretudo aquelas que estão encarceradas, elas, as suas famílias. E gostaria de saber, já fazendo parte da mesma pergunta, se você acredita que a sociedade, também lendo o seu livro, vai ajudar na aceitação social e pessoal dessas pessoas egressas do sistema prisional? O impacto que eu quero que cause é a esperança. Para muitas mães, ai, tem muita mãe que sofre com filho na droga, tem muita mãe que sofre na fila da cadeia. Certeza. Então, esse impacto, eu quero que elas tenham um impacto de esperança. Que elas acreditem que elas podem resgatar o filho se elas não abandonarem eles. Porque muitas acabam cansando e abandonando o filho na cadeia, na rua, e ela não tem escolha. Ela acaba abandonando, né? Então, esse é o impacto. Que não abandonem essas pessoas, né? Porque elas precisam de ajuda. Elas estão doentes. Gente, hoje é um problema sanitário gravíssimo, né? Se você vê em cada esquina, você vê um usuário de droga, um morador de rua. Uma pessoa em situação de rua, né? E já se fala morador de rua, né? As pessoas já não falam mais a frase correta, situação de rua. Já fala morador de rua porque é morador de rua, ele mora na rua. É a casa né? dele. Tem gente que não gosta que fala, mas é a casa dele, a rua, né? E desculpa, parei. Qual é a outra pergunta? Não, era essa. Então, você gostaria de pedir para que os familiares não abandonassem os seus reeducandos, né? E para quem lê o seu livro dentro do cárcere, qual a mensagem que você gostaria, qual o impacto que você gostaria de causar? Olha, a vida no cárcere não é fácil. É uma vida muito difícil, principalmente para mulheres. Homens sofrem também, né? Mas as mulheres sofrem demais. Porque elas são abandonadas pela família, elas são abandonadas pelos seus maridos. Elas são totalmente abandonadas. Não tem visita no dia da visita feminina, né? Não tem. Elas ficam, a gente fica lá na cela esperando alguém chegar e não vem, né? Então, isso é muito triste de ver. A solidão, né? A solidão, né? As coisas que deveriam funcionar para ocupar a cabeça das pessoas, tanto das mulheres quanto dos homens, dos jovens, né? Na Fundação Casa, eu acho que deveria funcionar um pouco mais essa parte, né? Ler é muito bom. Eu comecei a mudar minha vida depois que eu comecei a ler. Com certeza. Porque eu parei no 3º ano do primário antes de presa. Eu terminei na cadeia, né? Para remir minha pena. Eu falo que conhecimento é poder. As poder. pessoas podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. E tem lógica o que você está falando sobre visita. Pare e pensa que numa penitenciária masculina, quem visita os homens? Mulheres. Mães ou esposas? E quem visita as mulheres? Tem sentido, né? Não tem. E é muito triste, mas é bom essa conversa, esse bate-papo para a gente refletir sobre a vida, sobre a empatia, sobre o amor. Porque, às vezes, o amor ele vai esfriando, né? Parece um abandono. Tá presa, eu abandono aquela pessoa, eu não quero mais saber dela. E cria ali um bloqueio, uma separação. Começa ali mental, emocional, amorosa, e dali vai esquecendo. Fica no mar do esquecimento. Pode ser que algum dia lembre quando chega o dia de sair. E aí vem à tona, né?
Tem algumas mulheres até que vão presas para segurar ali o BO do marido, do filho, né? Não, eu vou no lugar dele, me leva no lugar Não dele. necessariamente Ela é uma segura, criminosa. não é uma criminosa. Entendi. Tem muitas pessoas encarceradas que elas cometeram um crime no desespero, na fome, numa desilusão amorosa, pegou na traição, foi lá e matou outra pessoa. Então, não existe só criminoso dentro da cadeia. Existe pessoa, cidadão comum, que por um motivo ou outro de desequilíbrio acabou cometendo um crime. E né? assim, tem criminoso e criminoso, né? Tem pessoas e pessoas. Em todas as esferas, né? Em todas as esferas. Inclusive, quando ela comentou conosco o seguinte: tem aquele que não tem mais jeito, não adianta, é um criminoso e tem a sua natureza ruim. E tem aquele que também, por um desequilíbrio, né, emocional, mental, cometeu um crime. E tem até aquele que nem cometeu, mas para proteger alguém, foi parar ali. E todo mundo acha que é a mesma coisa, né? Aqui eu gostaria até de abrir um parênteses, porque a gente acha que não tem pessoas inocentes dentro do sistema prisional. Mas tem. Muita. E aí, eu gosto demais do Innocence Project Brasil, que é um grupo, né, que consegue provar a inocência. Então, assim, imagina, e quem paga, né? E quem é responsabilizado quando se coloca um inocente no cárcere, né? Então, uma outra indagação que é importante a sociedade refletir, né, que a gente fala, né, ouve muito bandido bom é bandido morto, porque ele cometeu um delito, então ele infringiu a lei. E quando o direito de quem está encarcerado é violado, né? E só para fechar, porque é uma coisa que me marcou demais, inclusive foi o tema do meu TCC, Mulheres no Cárcere, sobretudo as grávidas e puérperas, que eu não sabia que acontecia. Quando uma mulher encarcerada está grávida, ela vai para o hospital algemada. E ali ela fica com dor junto com a algema. E aí a lei que garante acompanhante na hora do parto, que não faz nenhuma ressalva à mulher encarcerada, ela não garante acompanhante no momento do parto para essa mulher. E quando ela tem o bebê, esse bebê fica com ela até os 6 meses de vida. E depois, se ela não tem algum familiar para cuidar do seu filho, essa criança é disponibilizada para adoção. Então, eu não tinha noção de que isso acontecia com a mulher dentro do cárcere, porque ela é privada de sua liberdade, mas não da sua dignidade. Exatamente. Né? Então, é só para fazer essa reflexão. Ô Dani, me conta assim, tem alguma história inspiradora de pessoas que tiveram uma segunda chance que você conheça? Sou eu. Eu conheço muitas pessoas que mudaram de vida, né? Mas a minha inspiração, além de, em primeiro lugar, ser Deus, a minha inspiração sou eu. Porque eu trabalho com uma forma assim, eu trabalho com o meu coração. Tudo que eu faço, eu ponho muito o meu coração. A mulher já faz isso, né? Já é da mulher pôr o coração em tudo que faz. Com certeza. Então, eu trabalho muito com o meu coração. Agora mesmo eu estou lançando, né, um núcleo cultural em parceria com o vereador Malabim, né, que está nos ajudando bastante, a Prefeitura de São Carlos, que cedeu espaço, onde a gente vai poder criar projetos culturais, evitar que as crianças entrem no mundo do crime, né, poder resgatar aquelas, né, de uma forma com que não misturem muitas coisas. Sim. Então, lá vai ser Núcleo Cultural Jardim dos Sonhos. Lá a gente vai ter jogo de futebol para as crianças nas escolas. Tem muita coisa que a gente pode fazer lá. É um jardim maravilhoso, né? Eu quero, inclusive, lançar esse trabalho aqui agora nesse podcast. É um trabalho muito importante, onde a gente vai resgatar, vai ensinar as mães alguma coisa. Tem muita coisa que a gente pode fazer lá. E eu estou muito feliz com esse novo trabalho. Então, um modelo de inspiração para mim é Deus e eu. Com certeza, não tenha dúvidas, que linda! É isso aí. E deixa eu te fazer mais uma perguntinha, assim. Essa daqui eu criei agora. Eu vi que você... Eu sei que não é fácil. Fácil é julgar, é criticar e apontar. Você acredita que em algum momento da sua vida a fé
porque você acabou de falar de Deus. A fé, ela foi uma base para uma transformação de vida? Completamente. Completamente, porque antes eu não acreditava que Deus existia. Foi a partir do momento que eu conheci a Deus que a minha vida mudou. Com certeza. Porque aí eu senti o amor dele na minha vida, eu senti o amor que ele tinha por mim, e foi aonde eu comecei a amar as pessoas. A Bíblia está escrito: amai a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, como você amou a Deus, Deus te amou, naturalmente você vai amar o seu próximo. E você vai querer mudar a vida dele. Com né? certeza, porque a gente só dá o que tem, né? Aquilo que a gente transborda, né? Então ele transbordou meu coração de alegria, de amor, mesmo eu estando lá encarcerada. Eu não me sentia presa depois que eu conheci o amor de Deus. O meu coração era livre e eu me tornei enfermeira lá dentro. Olha, você né? tem enfermeira. Até enfermeira. Eu fui Legal. voluntária. Né? Eu pedi para ajudar, eu falei, eu posso fazer alguma coisa aqui? Eu aplico injeção, eu ajudo a dar banho, comecei a dar banho, até chegar na fase de pegar uma veia, né? De pulsionar a veia, Sim. de aplicar a injeção intramuscular. Então, O curso foi na prática mesmo, foi de enfermeira. foi na prática, aprendendo com os presos, né? Legal. Porque não tinha tanto enfermeiro assim, né? Então Entendi. tinha que correr e se virar com o que tinha. Então eu fui Legal. uma enfermeira na prática, sem estudo, sem nada, só olhando. Incrível. Então, para fechar, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os familiares de pessoas que estão encarceradas nesse momento. O que você gostaria de dizer para essas famílias? Porque a pena, ela passa da pessoa do apenado, né? Porque a família acaba cumprindo a pena junto. Você mencionou agora o sofrimento das mães, que às vezes viajam para outra comarca para visitar seus filhos, né, seu marido, enfim, seus netos. E aí elas têm que chegar cedo, de madrugada, naquelas filas, enfim. Então a família, ela acaba cumprindo a pena junto com a pessoa que está encarcerada. Então eu gostaria de saber qual mensagem você gostaria de deixar para esses familiares das pessoas que estão encarceradas. Força, fé em Deus, oração. Eu nunca desisti do meu irmão, aqui conta também da vida do meu irmão, que passou 20 anos preso, eu nunca desisti da vida dele, né? E também vi muitas mães que não desistiram dos seus filhos. A esperança, ela é capaz de transformar a vida. Então, quando você tem esperança no seu coração, você se enche de amor e você consegue transmitir isso. Se você não tiver amor e você não se colocar no lugar da pessoa que está lá dentro, dificilmente você vai conseguir acompanhar essa pessoa. Você vai abandonar. E com esse abandono, você vai sofrer as consequências. Porque não é só ele que está abandonado lá dentro que vai sofrer. Você vai sofrer porque você abandonou. Com certeza. Dani, e assim, já estamos chegando na reta final. Que pena, passou muito rápido, Exato. mas tem história para muitos podcasts, né? Fala para mim, quais são os seus projetos futuros, que você que tem alguns aí que você quer lançar? Tem o meu queridinho, que é o Telefone Sem Fio, né? Que é utilizando a leitura do meu livro em grupo para as crianças, né? Os jovens a partir de 10, 12 anos, para que eles não ingressem na vida do crime, para que eles não venham usar droga, né? Esse é o meu queridinho mesmo, onde eu quero evitar que as crianças entrem nesse caminho, porque eu resgatei um jovem no ano passado, com 18 anos, já com esquizofrenia, de usar K9. Né? Então isso é muito triste. Você vê um jovem de 18 anos cheio de talento, inclusive o quarto dele parece um estúdio, assim como esse que a gente está, né? Só que ele é músico, compositor, um menino lindo, né? Já com problema de esquizofrenia, né? Por causa do uso da droga. Então eu quero evitar isso nos jovens. E o outro trabalho também que eu gostaria muito de fazer é esse trabalho com os presos. Porque eu fiz um teste, eu enviei para a penitenciária de Guariba ainda quando era feminina, o livro. Rodou esse livro, já deve estar bem rodado lá, que as meninas leram e já está em Ribeirão Preto. Né? Então eu gostaria que esse livro fosse implantado dentro dos presídios, tanto feminino quanto masculino, em todos os lugares. O que aconteceu aí? Ela tem que continuar. Continua. Vou continuar. E qual que é o projeto da praça?
Da praça, do jardim, são vários projetos que dá para fazer ali, né? É um lugar maravilhoso, um jardim, um parquinho, tem os brinquedos, né? Então eu tô tendo todo o apoio para poder deixar aquele lugar bem bacana. Queria agradecer também o Marcelo. Ai, qual o endereço? Qual o endereço? É na rua Franklin Brasiliense, em frente à minha loja, número 175. Qual que é o bairro? Santa Paula. Ai, legal. E eu quero agradecer também uma pessoa que não pode ficar de fora, é o Marcelo Tavoni. Ele é o presidente do bairro Santa Marta, que é um bairro modelo, um bairro maravilhoso. É verdade. É muito lindo lá, né? Com certeza. E ele que está me ajudando ao projeto do parque. E esse projeto na praça, o que você visualiza para essas crianças no momento que elas estão na praça? Só brincar? Tem atividade educativa? Como funciona? Educativa, atividade educativa, atividade laboratorial. Tem Olha, muita coisa que a gente pode fazer ali. inovador. Tendo o profissional que seja voluntário, né? A gente pode fazer o que quiser. Tem muita coisa ali. O principal é focar na educação, nas atividades. Com certeza. Né? E principalmente na psicologia. A psicologia é muito importante na vida do ser humano. Com certeza. Bom, eu sei que esse é a primeira edição do seu livro, certo? Sim. Mas não é a única. Não. Me conta. Logo o segundo também tá lançando aí. Que legal. Esse ano eu tô um pouquinho puxado com meus projetos, com esse projeto do parquinho principalmente, né? Já comecei em janeiro já com bastante coisa para fazer, mas eu pretendo ainda lançar até o final do ano. Se eu não lançar até o final do ano, não publicar o segundo, eu publico em 2026 em janeiro. Com certeza, e vai ser um sucesso, né? Vai. Uma coletânea. Olha que chique. Tem que adquirir o segundo. Bom, agora a pergunta final, que eu fiquei muito curiosa. Quando a Paulinha me procurou para fazer esse projeto junto, estamos trabalhando há alguns meses para essa gravação, para esse momento. Há muito tempo ela vem vendendo o peixe da Dani, que ficou muito bem vendido. Uma honra estar aqui com vocês, duas, na verdade. E eu fiquei curiosa, falava, mas gente, ela insiste tanto na Dani, nessa moça, o que será essa história e tal? E ela falava, não, a gente tem que investir nela, tem que falar da história dela e tal, do livro, mas eu não tinha ainda a dimensão, eu não tinha noção. Né? Eu acredito que quando eu conheci a história da Dani, eu fiquei tão chocada quanto você que está nos assistindo, e acredito que até as meninas que estão conosco aqui nos bastidores. E a minha pergunta, claro que já está meio que respondido. Vamos vender o peixe da Dani mais um pouco, Paulinha. Então, Paulinha, olha, doutora Ana Paula, isso é coisa de amigo. Me fala, por que a Dani? Quando você pensou nela, por que a Dani, além de toda essa história impactante? Eu adoro essas histórias. Eu acredito no ser humano. Eu gosto de pessoas, todos os tipos de pessoas. E eu acho que só o amor, tudo que você falou é o resumo de, poxa, uma pessoa, porque assim, o livro, meus filhos falavam, tá de novo lendo, mãe, tá de novo lendo. Porque eu fiquei encantada. Eu falei, não é possível que uma pessoa que passou por tudo que ela passou ainda tenha disponibilidade de pensar, de dividir esse amor com o próximo. Então, eu gostaria que a sociedade reavaliasse a questão da empatia, a questão da compaixão, a questão da solidariedade. E a criminologia, ela fala, só há um caminho para que nós possamos reduzir a criminalidade, a educação. Com certeza. É a educação. Então, eu fiquei encantada com a sua história. Eu acredito que todo mundo mereça uma segunda oportunidade. Para mim, você é uma referência. E aí, poder contar que todas as pessoas encarceradas podem ter o mesmo destino, o mesmo final, ainda conseguir dividir esse amor, para mim é o que é a essência da vida, da minha atuação. É nisso que eu acredito verdadeiramente. Por isso que eu quero dizer que o seu livro é incrível. Obrigada. E você é uma mulher inspiradora. Obrigada. Que Deus lhe abençoe muito sempre. Sou sua fã. Obrigada. Ai, agora você ganhou mais uma Ai, fã. Eu também, não. E para você que está em casa, deve estar se perguntando como eu faço para adquirir esse livro aqui, Nas Quebradas, da Dani.
Bom, nós estamos colocando aqui no rodapé desse vídeo o WhatsApp, redes sociais, e vocês podem estar chamando a Dani lá, né? E falar, Dani, quero o meu livro. E para qualquer contato de palestras também, porque eu sei que você é palestrante, chama a Dani, leva ela, vamos fazer o bem, e é uma corrente do bem. Eu aprendi uma frase com a mulher do meu pastor, que ela diz assim, nós somos pequenas brasas. Sozinhas nós não temos efeito algum e imediatamente se apaga. Mas quando uma brasa encosta na outra, se transforma em fogo. E aí não tem quem segura, né? Então, que nós venhamos ser essa brasa para espalhar o amor, a empatia, a educação, a prevenção e um alerta para a sociedade. É melhor se prevenir do que remediar. Então, entre em contato com a Dani nas redes sociais, adquira já o seu livro. Eu quero muitíssimo agradecer a sua presença. Você realmente é uma mulher inspiradora. A sua história é impactante. Quando a gente olha a Dani toda montada, assim, ó, com esse cabelo, com esses cílios, com essa roupa, a gente olha, meu Deus, que mulher. Aí, a hora que ela começa a falar quem foi ela, volta um pouco atrás, porque todo mundo tem uma história, o nosso queixo, ele cai. Hã? Essa é a Dani? Quanta dor, quanta marca, quanto espinho na carne. Mas tudo isso foi cicatrizado, venceu, foi curado. Claro que tem muitas feridas emocionais que a gente trabalha para se curar ao longo da vida, né? Tudo é um processo, e nós não temos que fugir do processo. Faz parte da vida. Né? Então, assim, eu nem sei que palavras usar para demonstrar a grandeza que você se tornou. Você poderia ser só mais uma, né? Sem valor na sociedade, uma eira sem beira, uma largada, uma criminosa, uma bandida, tem que estar morta mesmo. É livramento para a terra. Poderia, muitos julgam dessa maneira. Muitos falaram isso muitas vezes. Com certeza. Muitas vezes. Então, com certeza, lá atrás, aquela Dani ninguém queria por perto. Mas foi necessário passar as dores, as feridas, cicatrizar para hoje curar outras pessoas. Exatamente. Ajudar. Olha, você conhece a minha história? Nem sempre eu fui uma empresária, uma modelo, uma escritora, uma autora. Um dia eu estive no cárcere, levei um tiro, perdi o pé, perdi o pai, perdi a mãe. Eu perdi tudo, perdi identidade, perdi credibilidade, perdi, para muitos, o caráter. Porque não se trata só de dinheiro, família. Se trata de pensamento, sentimento, emoções. Então, tudo isso a gente se perde no caminho. E você resgatou e ainda olha para o outro e diz assim, olha, um dia eu perdi, eu consegui resgatar. E você pode também. Porque se eu sou a própria esperança, você também consegue ser. Então, eu falo que a gente é anjo de uma asa só. Eu não voo sozinha. Mas se eu juntar minha asa com a sua, a gente voa e vai longe. Então, assim, Dani, eu tenho certeza que é o começo de grandes coisas. É o começo de... Sempre é o começo, mas é o começo de grandes coisas. Tá? Eu tenho certeza que esse projeto seu vai expandir até ser reconhecido nacionalmente. Amém. Porque é merecido. Amém. Alguém fazer alguma coisa por essas pessoas que a sociedade já não quer mais. Os esquecidos. Né? Deus Os seja louvado por esquecidos. isso. Eu tinha uma visão de preso e de mulher presa. Depois que eu conheci a doutora Ana Paula, eu fui vendo que não é assim. Depois que eu conheci a Dani, eu não sei de nada. Tô começando tudo de novo a aprender. Então, muito obrigada. Obrigada, doutora. Imagina, É uma Dani. honra sentar na mesa com uma honra mulher pra mim. inteligentíssima, que defende os direitos humanos, que tem amor, que tem empatia. Ela tem cuidado na hora de falar as palavras. Por favor, não me interprete dessa maneira, eu quero dizer isso. Então, sempre muito cuidadosa, Sim. respeitando o sentimento do outro, o pensamento do outro, né? Sim. Então, assim, sempre trabalhando para mostrar o lado que ninguém vê. Então, me sinto lisonjeada por duas mulheres grandes na mesa aqui comigo, viu? Um prazer. Muito obrigada. Obrigada. E para vocês que estão aí em casa, obrigada por ter ficado conosco até aqui, Muito obrigada. né? Se inscreva no canal, deixa ali seu like, sua curtida, que é muita coisa. Obrigada. Muito obrigada.